Olá! A aula de hoje vai tratar do preparo endodôntico, uma fase muito importante do tratamento endodôntico e que vai preparar o espaço para a irrigação, para o protocolo final de irrigação, que vai possibilitar uma excelente obturação do sistema de canais radiculares. Então, a fase do preparo endodôntico é de fundamental importância, é uma das fases em que o aluno mais tem curiosidade para conhecer os instrumentos, né, os novos instrumentos rotatórios, reciprocantes. Então eu espero que vocês aproveitem bem a aula. Vamos lá. Algumas definições importantes. O preparo endodôntico ele pode ser chamado de diversas maneiras, né? Ele pode ser chamado de preparo químico-mecânico, preparo químico-cirúrgico, preparo biomecânico, limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares. Então tem várias denominações para a mesma fase de preparo endodôntico. Qual é a sequência então do preparo endodôntico moderno que nós preconizamos? Como é que ele é feito, quais são os passos? Então a gente começa com a exploração e o glide path, seguido da odontometria, em seguida o preparo mecânico e químico propriamente dito e no final o nosso protocolo de irrigação. Então são esses passos que nós seguimos no preparo endodôntico atual. Quais são os meios de preparo então? Nós temos os meios químicos, que consistem da utilização de soluções irrigadoras e de substâncias auxiliares, os meios físicos, que é a irrigação, a movimentação dos irrigantes no sistema de canais radiculares e a aspiração, e por fim os meios mecânicos, que consistem do preparo, que seja ele manual ou automatizado. Os meios químicos e físicos nós falaremos numa aula a seguir. Hoje em dia a irrigação é tão importante que nós tratamos desse assunto de maneira separada do preparo mecânico propriamente dito. Então, vamos falar hoje do preparo mecânico dividido em preparo manual e preparo automatizado. E é bom a gente relembrar algumas ideias, algumas frases da endodontia. Essa do professor Cutler é uma máxima da endodontia, praticamente todo endodontista conhece. O mais importante na terapêutica dos canais radiculares é o que se retira do seu interior e não o que se coloca. Isso realmente é verdade, né? Se nós fizermos um bom preparo, uma boa sanificação, uma boa desinfecção do sistema de canais radiculares, o material que nós fecharemos, a técnica de obturação, acaba sendo menos importante até. Outro trabalho muito importante da endodontia moderna é do professor Schilder, o pai da endodontia moderna, né? E ele cita aí as bases do preparo endodôntico como manutenção da conicidade constante do preparo, o que é até hoje, né? Nós temos que ter um preparo com uma conicidade sempre progressiva, manutenção do menor calibre possível do terço apical do canal, preparo em múltiplos planos, e aí já algumas ideias que nós já hoje não seguimos ao pé da letra, a proibição do transporte do forame e manutenção do forame com o menor calibre possível. Nós não seguimos mais ao pé da letra porque hoje nós temos técnicas de obturação que acabam trabalhando mecanicamente a região do forame apical, como nós vamos falar mais para frente. Então, quais são os objetivos do preparo endodôntico? Remoção dos tecidos pulpares e dentinários, acesso aos irrigantes, acesso aos medicamentos endodônticos, se for necessária a medicação intracanal, e acesso aos materiais obturadores. Portanto, o bom preparo vai possibilitar com que o irrigante chegue às áreas mais difíceis anatomicamente do canal radicular, fazendo com que futuramente também chegarão os materiais obturadores, no caso principalmente o cimento. Quais são os objetivos do preparo endodôntico também, segundo o professor Max Padden? Um ambiente biológico propício à cura e um espaço radicular propício à obturação. A ideia de que um ambiente biológico propício à cura é muito importante. O que quer dizer isso? Se nós mantivermos na endodontia uma área isenta ou com o mínimo de contaminação possível,
já que a esterilização do canal ela é impossível, a gente nunca acaba com 100% dos micro-organismos, mas se a gente obtiver uma área com mínima contaminação, com uma contaminação praticamente nula, nós faremos com que não haja processos inflamatórios para a defesa contra esses micro-organismos e, consequentemente, o reparo tecidual será mais rápido, será pleno, será satisfatório. Já quando nós tivermos uma infecção restante no canal, pode ser que um processo inflamatório ali continue e a gente não tenha, então, um processo de reparação. Outra ideia muito importante para o tratamento endodôntico é preparar o canal de acordo com os terços, ou seja, manter os planos cervical, médio e apical. Quando a gente for falar dos instrumentos endodônticos aqui para frente, nós vamos ver que os instrumentos preparam os terços diferentes. Então essa é uma base muito importante do tratamento endodôntico que nós mantemos até os dias atuais. Então agora vamos a alguns conceitos básicos do preparo endodôntico. Então o primeiro é a pulpectomia. O que é a pulpectomia? É a remoção dos tecidos vivos do interior do canal radicular, é a remoção do órgão polpa do interior do canal radicular. Quando que nós fazemos então a pulpectomia? Quando a gente trata canais com polpa vital, com processos inflamatórios, né, com uma inflamação pulpar irreversível normalmente, quando há um acidente operatório que leva ao contato pulpar, normalmente durante uma restauração, quando a gente expõe a polpa, a exposição pulpar e o canal é tratado, então, portanto, a polpa é removida, é feita a pulpectomia, ou quando há uma indicação protética ou restauradora, há necessidade da colocação de um retentor para uma melhor restauração, ou a necessidade de uma reabilitação protética, e a gente precisa tratar canais com indicação do dentista, do protesista no caso. Outro conceito é penetração desinfetante. Penetração desinfetante ou necropulpectomia. O que é a penetração desinfetante? É o tratamento endodôntico de qualquer dente com necrose pulpar, esteja infectado ou não. Clinicamente é muito difícil para a gente, em alguns casos, saber se um dente com necrose está ou não infectado. Então, todo dente com necrose pulpar, nós partimos do princípio que ele está infectado e o tratamento proposto é a penetração desinfetante. Muito se pergunta qual é a diferença entre a pulpectomia e a penetração desinfetante basicamente. Na pulpectomia, a gente já avança no interior do canal fazendo a pulpectomia e a odontometria, a gente já vai direto para a região apical. Na penetração desinfetante, não. Nós temos que ir descontaminando o terço cervical com mais calma, mais devagar, até a gente chegar ao terço médio e ao terço apical para poder fazer a odontometria. Então, basicamente, a diferença entre a pulpectomia e a penetração desinfetante é essa. E o limite apical do preparo? Qual que é esse limite, né? Onde nós trabalhamos na endodontia? A endodontia, até a década de 80, 90, nós trabalhávamos o canal radicular, no mínimo, sempre a 1 milímetro aquém do forame apical. Esse conceito ele acabou caindo. Hoje o campo de ação da endodontia é todo o espaço endodôntico, ou seja, nós trabalhamos até o limite do forame apical. Nós chamamos de limite de preparo o zero, ou seja, nós preparamos, nós limpamos, removemos os restos pulpares ou a contaminação em todo o limite do canal, ou seja, nós trabalhamos no zero. Os instrumentos, inclusive, vão a 1 milímetro além do forame. E nós temos um outro conceito, que é o conceito de comprimento de trabalho. Aí, nesse caso, nós fazemos o preparo dos canais radiculares para receber a obturação em 1 milímetro aquém do forame apical, do comprimento real de trabalho, do que nós chamamos do zero. Existem algumas filosofias de trabalho que fazem esse preparo, esse comprimento de trabalho no zero também. Nós julgamos melhor fazer em 1 para evitar um extravasamento do cone de gutta-percha. Com o preparo e a obturação feitos
a 1 milímetro, nós acreditamos que vai haver menos extravasamento da gutta-percha e o cimento obturador acabará por preencher os espaços aquém desse comprimento. Outro conceito muito importante no tratamento endodôntico, no preparo dos canais radiculares, é a exploração do canal. A exploração às vezes fica relegada como um passo mais simples ou que não precisa se fazer tanto treinamento, e não, é pelo contrário. Uma exploração de um dente, de um canal atrésico, ele é muito difícil, dá trabalho, precisa de instrumentos especiais muitas vezes e precisa de um treinamento, precisa de uma boa sensibilidade táctil, então demora para a gente pegar a mão, para a gente no treinamento para a exploração. É preciso muita concentração por esse passo, porque não adianta você ter um melhor sistema de preparo se você não conseguir chegar até o final do canal. Então, como é que nós fazemos o movimento de exploração? Nós vamos utilizar um instrumento fino, normalmente de 8 a 15, dependendo do diâmetro do canal, podendo usar até 6 ou 20 em alguns casos. E nós vamos fazer o pré-curvamento desse instrumento. Isso é muito importante, esse pré-curvamento, para que a ponta não pare, não enganche, né? não fique presa nas paredes do canal. E nós vamos fazer um movimento que nós chamamos de cateterismo, que é um movimento de quarto de volta e penetração no canal. E a patência? O que significa a patência? A patência é a colocação de um instrumento fino também, normalmente 8, 10 ou 15 no interior do canal, 1 milímetro além do zero do forame apical, com movimentos de quarto de volta também. Para que serve esta manobra? Por que nós fazemos a patência? Com essa movimentação do instrumento na região do forame, esse forame vai ser desobstruído e com isso nós temos uma passagem melhor dos irrigantes e futuramente também uma passagem melhor do cimento. Então, a realização da patência ela é muito importante para manter essa região do forame desobstruída. Ela é realizada quando? Sempre entre a troca de um instrumento de preparo e outro, seja no preparo manual, seja no preparo rotatório. Então, como é que nós fazemos o movimento de patência? Ele é realizado logo após a exploração do canal. Então, nós vamos explorando o canal. Com o auxílio de um localizador apical, nós vamos estabelecer o comprimento real do dente. Obtido esse comprimento, nós vamos colocar 1 milímetro além no instrumento e fazer o movimento de quarto de volta. E a odontometria? Como é que nós fazemos a odontometria na endodontia? Hoje em dia, a odontometria deve ser realizada de preferência com o localizador apical, porque o localizador apical é o único instrumento que nos permite a obtenção do verdadeiro comprimento de trabalho, do verdadeiro comprimento real do dente, porque quando o instrumento toca os tecidos vivos, toca os tecidos periodontais, vai haver então o acionamento do aparelho e aí nós teremos então o comprimento real do dente. Já quando a gente faz a odontometria por meio de radiografias, vai ser sempre uma estimativa. Então nós não vamos conseguir aplicar os conceitos da endodontia moderna com a radiografia, com a odontometria realizada na radiografia. Então a odontometria convencional, né, para a gente fazer uma revisão, a gente vai fazer então, pegar a radiografia, colocar uma régua, medir esse dente e vamos obter então o comprimento aparente no dente. Neste caso aqui, nós estamos fazendo um comprimento aparente do dente de 23 milímetros como exemplo. Vamos então, a partir daí, inserir uma lima com 3 milímetros a menos do que a gente mediu na régua. Ou seja, nós vamos chamar isso aí do comprimento pré-odontométrico. E vamos colocar esse instrumento, então, no caso 20 milímetros, fazer a radiografia e a partir daí medir a distância entre a ponta da lima e a ponta do ápice na radiografia, na segunda radiografia. Esse comprimento X, aí, o que no caso aí for 5, nós vamos somar ao comprimento da lima. E aí vamos obter então
comprimento real do dente. Para obter o comprimento real de trabalho, nós vamos remover 1 milímetro e aí sim obtemos o comprimento, então, o comprimento real de trabalho. Já com os localizadores apicais, nós temos um aparelho, praticamente todo o aparelho funciona da mesma maneira, tem algumas diferenças, claro, mas todo o aparelho ele funciona da seguinte maneira: quando você coloca uma lima no interior do canal, com um gancho na boca do paciente para poder fechar o circuito elétrico, você coloca uma presilha nessa lima e você vai penetrando no canal. Quando a lima entrar em contato com os tecidos periodontais, ela vai apitar, indicando que ela está para fora. E aí você vai puxando, e aí quando o aparelho ficar um toque intermitente, significa que está no zero. Aí você remove esse conjunto, mede na régua e obterá então aí o comprimento real do dente real. Portanto, o que indica o localizador apical? O localizador apical é a única maneira de nos indicar o verdadeiro comprimento real do dente, coisa que a odontometria realizada com radiografias não é capaz. Ela apenas nos dá uma estimativa daquele comprimento. Então, eu costumo dizer para os alunos, quando compram um localizador apical, às vezes o aluno está pensando que aquilo é apenas um aparelhinho para ele fazer uma radiografia a menos durante o tratamento. E não, isso é muito mais. O localizador apical é o aparelho que nos permite fazer todo o tratamento endodôntico moderno de acordo com os conceitos de patência, alargamento foraminal, que nós vamos falar daqui a pouco. Sem o localizador apical, nós não temos essa estimativa do zero.